Bom dia. Sei que são 10h07, mas acho que já temos força para dizer um bom dia com mais alegria, pelo menos. Então, bom dia. E é bom estarmos juntos para louvar o nome do Senhor Deus e a convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé. E vamos começar o nosso canto, o nosso ato de culto, cantando um canto que diz: porque Deus é bom, a sua misericórdia é para sempre. Entra com ações de graça. Vamos louvar o nome do Senhor Deus. Entra com ações de graça, nos seus átrios com louvor, na sua presença com gozo, canta grande e forte é o Senhor, louva-o ao som do trompete, com a dulce e harpa também, que toda a criação na terra e céu canta ao Senhor com o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre, porque Deus é bom. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Jesus, o Filho exaltado, a palavra que criou, vem diante dele prostrar-te, com as tuas mãos no ar, com a voz cantar, louva-o ao som do trompete, com a dulce e harpa também, e toda a criação na terra e céu canta ao Senhor com o coração. Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Verdadeiramente nós louvamos um Deus que é bom, um Deus cuja misericórdia se renova a cada dia e cujo o Senhor Deus sempre está connosco. Então vamos ter agora uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor ao nosso Senhor Deus. Vamos louvar ao Senhor com uma palavra de oração. Obrigado, Pai, porque na verdade só Tu és bom, Senhor. Nem a ninguém há semelhante a Ti, Senhor, porque só Tu és o Senhor dos céus e da terra, o Deus do universo, o Deus de toda a criação, Pai, o Deus que nos criou a nós também, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai, porque és o nosso Criador, mas és também o nosso Salvador, Senhor, e por isso estamos aqui diante de Ti, Senhor, louvando e cantando para Ti, Senhor, orando, Senhor, e Pai, fica conosco neste dia, Senhor, nesta manhã, Pai, em que nós estamos aqui prostrados diante de Ti, Senhor, e toda a honra e toda a glória, Pai, seja para Ti. Que encontres dentro dos nossos corações sincera adoração, Pai, porque só na verdade Tu mereces a verdadeira adoração, Senhor. E nós somos Teus filhos, Pai, e Te amamos de coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé convidava os irmãos que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos.
Salmo capítulo 63, conforme está projetado. Salmo capítulo 63 e diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver o Teu poder e Tua glória. Meus lábios te louvarão, pois Teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta, como uma mesa de carnes, a minha boca te louva, com alegria nos lábios. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, pois tens sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. Minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, servirão de pastos aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Este salmo fala-nos sobre um anelo, um anseio pela presença do Senhor Deus, e é tremendo quando nós chegamos àquele ponto do versículo 3 em que diz: os meus lábios te louvarão, diz a minha tradução, pois o teu amor é melhor que a vida. E a verdade é que a vida só faz sentido porque nós temos o Senhor Deus, e porque um dia o Senhor Deus amou-nos, Ele criou-nos e Ele enviou também o seu Filho unigénito para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, à vida plena, uma viva esperança. Então o próximo cântico que nós vamos estar a cantar diz exatamente isso: o teu amor aos céus se estende, tua fidelidade até às nuvens vai. Vamos continuar a louvar o nome do Senhor. O teu amor ao céu se estende, tua fidelidade até às nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, mas me dás a mão. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão, me satisfaço na abundância da tua casa, do teu rio de alegria beberei. Tu és meu Rei, o teu amor aos céus se estende, tua fidelidade até às nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, mas me dás a mão. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão, me satisfaço na abundância da tua casa, do teu rio de alegria beberei. Tu és meu Rei. Realmente tu és meu Rei, Senhor. O teu amor não tem comparação. O teu amor aos céus se estende. E nós vamos continuar a louvar o nome do Senhor e vamos estar a dizer como não amar-te, como não seguir-te, como não servir-te.
pois Tu és o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me salvou. E durante este tempo nós vamos estar a recolher os dízimos e as ofertas. É um privilégio que nós temos, enquanto igreja, de contribuir para a casa do Senhor, para o sustento da obra do Senhor. E eu ia pedir ao irmão Nazaré e ao irmão Luís que nos pudessem estar a auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas enquanto cantamos este cântico. Que nos pudesse dirigir numa palavra de gratidão ao nosso Senhor Deus. Deus, Pai amado, misericordioso, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, reunidos como irmãos, ó Pai, como família, para louvar e adorar o Teu santo nome. Pai, como cantamos agora, Senhor Deus, não há como não Te amar, Senhor, porque o Senhor, antes de tudo, nos amou primeiro, sacrificando o Seu único Filho em nosso lugar, ó Pai, enquanto nós é que deveríamos, ó Pai, sermos sacrificados, ó Pai, porque nós somos os pecadores, ó Pai, reconhecemos isso diante da Tua presença, Pai.
Os irmãos podem se sentar. Uma vez mais, bom dia a todos. E é muito bom estarmos juntos para ler, para meditar na palavra do nosso Deus, para aprender, para reforçar algo. E gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. E hoje vamos estar a agradecer. E vamos começar a agradecer desde agora até Filipenses, capítulo 1. Começar a agradecer agora até, diz-nos o versículo 3, Filipenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Desde agora eu sou grato. Desde agora eu sou agradecido pela vossa vida. É o que Paulo está a escrever a esta igreja em Filipos. De uma forma muito simples, ele está a dizer que é agradecido pela vida daqueles irmãos. E a gratidão é uma das principais características da vida de um crente em Jesus. Não apenas de um crente na sua existência histórica, mas alguém que é transformado pelo Espírito Santo quando aceita aquela oferta amorosa de Deus na pessoa do Senhor Jesus, passa a ser agradecido. A partir desse momento, qualquer pessoa sabe que é importante agradecer o dia. Agradecer o dia. O dia de vida, não só que viveu ontem, mas o dia de vida de hoje. Agradecer pelos momentos que temos passado em família. E alguns de nós estivemos separados, distantes dos nossos familiares durante 3, 4 ou até mais meses. E começámos a dar mais valor ao abraço que não podemos hoje dar ou não podemos receber. Então somos gratos a Deus pelo dia de hoje, pelo dia de vida que estamos a desfrutar hoje, que estamos a receber hoje. E esta é uma dádiva que nós devemos ser agradecidos. Hoje, ser agradecidos pela vida das pessoas que nos amam, que estão ao nosso lado. Fazer chegar este amor a outras pessoas. Paulo era grato a Deus pela vida daquela igreja em Filipos. Irmãos, vamos fazer uma viagem no tempo. Quando nós nos recordamos, talvez, da conversão mais marcante da igreja cristã, fruto do trabalho missionário de Paulo e Silas, encontramos um guarda prisional, ou carcereiro de Filipos. Pois é, quando Paulo e Silas estavam presos a cantar... É tão difícil dizer. Eles estavam presos e a cantar e a louvar a Deus. Há pouco o André dizia, já são 10 e qualquer coisa, podemos dar um bom dia mais sonoro. Imaginem, irmãos, à meio da noite, quando estavam presos, privados da liberdade, estes dois homens começam a cantar hinos de louvor a Deus. E eis que há um grande tremor de terra. Esta semana estava a ler alguém que partilhava a experiência de um tremor de terra que viveu há alguns anos com réplicas de poucos segundos, coisa de 1 segundo, 2 segundos, e de como a sua vida mudou por completo. Começou, dizia ela, a valorizar a vida das outras pessoas, não só os seus bens. E agora vejamos, Paulo e Silas não estão ali a agradecer por bens, por propriedades, por carros, por escolas, por universidades, por empregos. Eles estão a agradecer a Deus por serem salvos e estão a louvar a Deus. E é naquele momento que surge o tremor de terra e o guarda prisional tenta pôr fim à sua vida. Mas ele percebeu que aqueles prisioneiros que tiveram a oportunidade de fugir estavam ali. E pela intervenção dos missionários, ele não pôs fim à sua vida. Sabemos o que aconteceu depois. Ele chamou Paulo e Silas, perguntou-lhes o que tinha de fazer para ser salvo, e a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E ele os levou para a sua casa, lavou os seus corpos, tratou deles e foi batizado. Bem como aqueles que estavam em sua casa. Mas sabem, irmãos, a igreja em Filipos era mais do que aquele
guarda prisional, isto agora aligerando a profissão. Também um guarda prisional. Um carcereiro era muito diferente de um guarda prisional. Era alguém que tinha o poder sobre a vida dos reclusos, dos presos, e podia maltratá-los se assim o desejasse. Pois bem, este homem mudou. Mas a igreja em Filipos era mais do que aquele guarda prisional. Estavam lá pessoas muito queridas, homens e mulheres que receberam o Evangelho, pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. E agora podemos reler o versículo 3? Filipenses 1:3, podemos perceber o alcance destas palavras. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Não só do carcereiro que se converteu, não só daquele episódio marcante naquela madrugada em que estávamos presos. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Agora o versículo 4. Fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós, com alegria. Com alegria. Paulo era grato pela vida daquela igreja. E recordava-se daquela igreja, daqueles irmãos, nas suas orações, mas não com pesar, com tristeza. Oh, não! Aquela igreja em Filipos, eu falo com alegria. Talvez antes do carcereiro nos recordemos de Lídia e do grupo de mulheres que com ela se relacionava. E agora voltar à ênfase. As mulheres, no dia 12 de outubro, estarão de regresso às reuniões, ao tempo de partilha, tal como esta mulher fazia, um tempo de oração. E vejam o que Paulo agradece. Cada uma destas vidas, talvez Lídia pudesse estar aqui incluída, e nós incluiríamos certamente, se fôssemos nós a escrever, a recordar estes versículos, como o Evangelho começou a ser pregado naquela cidade. Como as portas da cidade se escancararam através do ministério daquelas mulheres, da aceitação que elas tiveram. Mas sabem, irmãos, não havia um nome, não havia só um nome. Mas todas aquelas pessoas levavam Paulo à gratidão. E este é um bom estímulo para nós nesta manhã. Sermos agradecidos. Desde agora até ao versículo 13 e ao versículo 4. Ser agradecido por cada um de vós. E eu quero, irmãos, desafiar algo. Recordamo-nos, e agradeço aos irmãos que me têm dado alguma dica acerca de um ou de outro irmão que está afastado, de um ou de outro irmão que precisa de um contacto, de uma visita, que agora é um pouco mais difícil de fazer, mas obrigado por me fazerem chegar estas informações. E eu agora gostava de que recordassem alguns irmãos da nossa igreja que não estão presentes nos cultos. Não vêm aos cultos, porque estão doentes, porque estão mais fracos, porque estão mais vulneráveis a contrair o vírus. Outros que simplesmente se afastaram da fé. Eu gostava que, à luz do versículo 3 e do versículo 4, nós pudéssemos recordar 1, 2, 3, 4, as pessoas que forem, que nos recordássemos. E pergunto, estamos gratos pela vida dos nossos irmãos? É fácil estar grato pela vida da Sara e da Joana. Elas têm sido uma bênção. Eu já vos vou mandar uma mensagem, mas posso dizer aqui publicamente, estou grato pela vossa vida, pelo vosso empenho, pelo vosso serviço. A todos aqueles que têm servido a dirigir, a tocar, a cantar nos cultos, a projetar. É tão bom podermos chegar às 10 horas, às 11h30 e ter o culto preparado por estes irmãos que amorosamente se disponibilizam. Mas é muito bom também sermos agradecidos por aqueles que aqui não estão. Já pensámos, Paulo escreve e não está na presença de qualquer um deles. E eu agora vou fazer um desafio. Eu sei que a máscara corta um pouco a nossa voz, mas para aquela fila ali de trás, não. Vocês não. Mas para quem está ao vosso lado é mais fácil. Mas para quem está sentado atrás de vós ou à vossa frente, digam obrigado pela vossa vida. Podemos fazer isto? Ana, não é para o lado, é para a frente. Eu sou grato pela sua vida. Eu sou grato pela vossa vida. Mas sejamos sinceros. Eu sou grato. Agradeço-vos. Obrigado. Irmãos, não é só uma questão de obrigação, porque o pastor pediu. Por favor, vamos ser agradecidos. Vamos ser agradecidos. Reparem, Paulo não está ali presente. Paulo está a escrever-lhes umas palavras, mas ele está grato. Sabe, irmãos, quem daqui tem um antigo professor da escola de Bíblia Dominical presente no culto? Agora podemos olhar para trás. Quem é que daqui tem algum antigo professor? Bem, 1, 2, 3...
4? Mais. Recordam-se dos tempos em que eles foram vossos professores? Algumas vezes temos umas histórias engraçadas de umas, os irmãos, perdoem a expressão, umas pestinhas na classe da Escola Bíblica Dominical. Viravam tudo do avesso. E hoje são eles os professores da Escola Bíblica Dominical. É verdade. Passavam aqui pelo órgão ou pelo piano e tocavam tudo. E hoje estão eles a tocar. É bonito ver, não é? É bonito ver o investimento que fazemos quando eles são pequenos, quando eles são os traquinas, quando eles são os malandros, e hoje poder vê-los a dirigir os cultos, poder vê-los a tocar, poder vê-los envolvidos na igreja. E é tão bom ser agradecido por aquela criança que, entretanto, se vai tornar num adolescente, num jovem, num adulto, e é bom a Deus por eles. É bom nós estarmos a investir na vida de cada um de nós. Paulo investiu, e agora repare no versículo 3, no versículo 4. Eu dou graças pela vossa vida. Cada vez que me lembro de vós, eu oro por vós, mas faço com alegria. Quando me lembro de vós, Paulo está a dizer, quando me lembro de vós não é com tristeza, não é com amargura, não é com ressentimento, mas é com uma tremenda alegria. Irmãos, desafio aqui hoje, esta semana, sejamos gratos a Deus pela vida daqueles que investiram espiritualmente em nós. Aqueles que foram o alvo do nosso investimento espiritual. E mesmo, repito, mesmo que hoje estejam afastados da igreja, irmãos, nós não temos o futuro nas nossas mãos, mas estamos nas mãos daquele que tem o futuro. E vamos orar para que eles regressem à comunhão. Vamos orar para que a nossa comunhão seja efetiva, para que sejamos sempre gratos. Mas lendo o versículo 5, vamos perceber porque é que somos gratos. Eu sou grato, a minha gratidão vai desde agora, versículo 5, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E agora lendo também o versículo 7. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. A igreja em Filipos era também uma forte companheira de Paulo. Uma forte companheira de Paulo na cooperação. E não apenas nos primeiros dias de evangelização, como nos fala o versículo 5, que foi importante para Paulo sentir que não estava ali sozinho, que as pessoas que aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador das suas vidas, não ficaram caladas, mas estiveram juntamente com ele, com a sua equipa, estiveram lá a falar de Jesus e falaram aos seus familiares, a outros conhecidos, mas o versículo 7 continuava a ser. O versículo 7 revela que aqueles irmãos não tiveram vergonha de Paulo quando este foi preso. Pelo contrário, tornaram-se participantes na sua missão, isto é, envolveram-se com Paulo. A igreja não ficou estanque, ou seja, enquanto aqueles missionários aqui estão, nós estamos com eles. Agora que eles foram embora, bem, cada um vai para o seu sítio. Não, versículo 7, eles continuaram a cooperar. Sabe, irmãos, seria tão fácil virar as costas a Paulo quando este foi preso. Seria tão fácil deixar de estar envolvido até emocionalmente com Paulo, porque ele agora estava preso. Ninguém gosta de estar associado a um criminoso, a um condenado. Mas sabem que a igreja em Filipos entendeu a prisão de Paulo não como motivo de vergonha, mas como uma forma de cooperação. Envolveram-se em oração. Versículo 7. Quando Paulo escreve e diz: como tenho por justo sentir isto a respeito de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo não podia evangelizar. Paulo não estava autorizado a sair pelas ruas de Filipos e a dizer: Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Salvador. Deus ama-te. Deus enviou o seu Filho para que tu hoje possas desfrutar da alegria, da certeza, a alegria da vida eterna para sempre. Pois bem, Paulo não podia fazer, mas estes irmãos estavam a fazer. O trabalho era feito por todos. Toda a igreja. Se pensarmos na igreja em Filipos não como um grupo dos que tocam, um grupo dos que evangelizam e do grupo dos que ensinam e do grupo depois aqueles que ofertam. Então em Filipos não havia o grupo destes ou o grupo daqueles. Isto infelizmente aconteceu na igreja em Corinto, mas a igreja em Filipos era uma igreja que estava envolvida na cooperação. Paulo
era grato pela amizade, pelo carinho, pelas manifestações de ternura daquela igreja. Irmãos, como é bom ter estas palavras para nós. Sou grato pela vossa cooperação. Estou agradecido por tudo aquilo que têm feito por mim. Têm estado ao meu lado. Mas ele também estava grato porque aqueles irmãos tinham revelado ser verdadeiros colaboradores, cooperantes na expansão do Evangelho. Sabem o que acontecia em Filipos, irmãos? Ninguém estava a divulgar uma organização. Ninguém estava a trabalhar em prol de uma denominação. Estavam todos a falar da pessoa mais importante da história, Jesus. Este era o compromisso que tinham e esta era a cooperação que a igreja dava ao ministério que Paulo tinha iniciado na cidade. Falar de Jesus. Não estamos a falar de uma organização. Não estamos a levar uma bandeira denominacional. Estamos a falar de Jesus. E queremos fazer Jesus conhecido a todas as pessoas. E nós hoje somos chamados a ser cooperantes, a sermos colaboradores na partilha do Evangelho. É verdade, numa altura em que o Estado já não sabemos muito bem se é de contingência e de alarme, já não sabemos, estamos todos num estado de medo, em que nós já não temos a liberdade, nem temos a vontade até de sair de casa. Sentimos-nos não obrigados a ficar em casa, mas sentimos-nos muitas vezes temerosos de sair. E aqui nós podemos trazer uma palavra de esperança. Aqui podemos encontrar uma palavra de esperança em Jesus e podemos partilhar esta palavra de esperança a outras pessoas. Porque há mais de 100 anos, alguém trouxe uma mensagem revolucionária a Viseu. Sabem o que aconteceu há mais de 100 anos nesta cidade? Falaram da graça. Falaram da salvação sem que as pessoas de Viseu tivessem de pagar, sem intermediários humanos e apenas com a Bíblia, e acessível a todas. Houve um esforço tremendo para que a Bíblia pudesse chegar a todas as pessoas. É verdade. Não houve aqui uma mensagem de Maria, mas de Jesus. Não houve uma mensagem de intercessores humanos, mas de Jesus. E agora reparem, versículo 7. Esta cooperação deve ser mantida hoje. Podemos pensar, claro, mas os missionários que cá chegaram há 108, 109 anos já morreram. A nossa cooperação é com Jesus. Não é com esta ou com aquela pessoa. A nossa cooperação é com Jesus. Paulo estava feliz, agradecido pela cooperação que toda a igreja manifestava, revelava nos seus dias. E nós podemos aplicar este versículo 7 para nós. Sermos os cooperadores dos irmãos que chegaram aqui há mais de 100 anos. E se nós pensarmos há mais de 100 anos, estávamos envolvidos numa Primeira Guerra Mundial. Não sabíamos muito bem como seria o amanhã. Estávamos numa crise política e social constante. Não sabíamos muito bem quem iria governar o país no dia seguinte. E queremos recordar como foi difícil há mais de 100 anos o Evangelho chegar aqui a Viseu. Mas a igreja cooperou com aqueles missionários. A igreja continuou aquele trabalho. Irmãos, o versículo 7 é para nós. Sermos agradecidos pela cooperação. Então vamos nós estarmos envolvidos na divulgação do Evangelho. Repito, esta época do medo, da crise, da máscara, é uma época tremenda para falarmos da esperança que há em Jesus. E olhando para o versículo 5 e para o versículo 7, é fácil pensar que o pastor deve fazer este trabalho de evangelização. E acho que até é justo, bem pensado. A nossa igreja teve um ano sem pastor e agora é a altura de tentar explorar ao máximo o potencial que possa existir no pastor. É ótimo. Vou partilhar convosco uma excelente oportunidade que tive há uns anos acerca da mensagem da salvação. Hoje talvez não seja possível. Aliás, este ano não teria sido. Mas quando a minha filha andava no 2º ano, houve a semana da leitura na escola dela. E a professora colocou uma folha para que durante aquelas 2 semanas, aqueles 10 dias, os pais ou encarregados de educação, ou avós que quisessem, que se inscrevessem para fazer a leitura de uma história. Não mais do que 10 minutos. E a minha filha pediu para eu ir. Então, como eu tenho o hábito de escrever algumas histórias, pensei em levar uma das minhas. Mas sabem, ela no 2º ano disse: pai, eu quero que tu vás ler, mas que vais ler a história da ressurreição. A ressurreição de Jesus. Eu tentei falar com ela: filha, não queres outra história? Esta que tu gostas muito. Ela: eu gosto desta. Vai ler esta.
E lá fui eu com uma Bíblia ilustrada debaixo do braço para a escola. E fui ler. A professora sabia que eu sou pastor e naquela quarta-feira, à tarde, depois do almoço, ela estava longe de pensar que eu ia levar a Bíblia para a escola. E é verdade, a pedido da minha filha, lá fui eu ler a história da morte e da ressurreição de Jesus. Na altura da Páscoa, surgem histórias, surgem lendas, surgem mitos, surgem enganos, surgem mentiras acerca da Páscoa. E durante 10 minutos, aqueles meninos, 20 meninos, tiveram a oportunidade de me ouvir a história da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus. E no final um perguntou-me, que era assim mais atrevidinho, e onde é que estão os ovos? E eu perguntei-lhe, onde é que estão? Não está. Foi simples. Eu não estou a dizer que aqueles meninos foram evangelizados, mas estamos a perceber uma forma simples de partilhar a mensagem. Este ano letivo, não sei se isto vai ser possível. Acredito que não. Talvez já não tenhamos a mesma abertura. Talvez já não tenhamos filhos em idade escolar ou netos. Mas sabem, irmãos, cada oportunidade de conta. Só para reforçar, eu não ia lá para ler a Bíblia. Ia lá para ler uma história. E a minha filha disse-me, eu quero que leias esta. Estamos a ver os cooperadores do versículo 5 e do versículo 7. Continuamos a falar do quê? Das histórias? Das historinhas ou da Bíblia? Dar sequência ao trabalho dos pioneiros do Evangelho em Viseu é uma responsabilidade nossa. Não das gerações futuras. Não olhando aqui para os mais novos e dizer, pronto, então são eles que devem prosseguir. A nossa esperança está neles. Não. Somos todos nós. Não apontemos a responsabilidade para os mais novos. É uma responsabilidade de todos. Façamo-lo na escola, nas próximas consultas no hospital, façamo-lo no emprego ou até mesmo das nossas casas. Por favor, irmãos, vamos viver o versículo 5. Vamos viver o versículo 7. Vamos ser cooperantes. Desde que nos convertemos até hoje, todos os dias servem para colaborar na expansão do Evangelho. Em janeiro conheci um casal com 2 filhos. Não sei se os irmãos conhecem. Ela chama-se Elsa, ele chama-se Carlos. O Lourenço. E os 2 meninos estavam a dormir, ou pelo menos na tentativa de adormecer, para não perturbar a conversa. E quando perguntei o nome dos meninos, achei muito interessante. O Josué e o Levi. E o Lourenço dizia, pois é interessante quando me perguntam o nome dos meus filhos, perguntam porquê que os puseste? Porquê que chamaste assim? E é uma excelente oportunidade para evangelizar, para testemunhar. Coisas tão simples, nós às vezes até pensamos, pronto, porque gosto do nome. Estamos a perceber? Há uma forma simples de partilhar o Evangelho. São múltiplas as oportunidades de vivermos o versículo 5 e o versículo 7. Desde agora, até à próxima oportunidade de falar de Jesus. Hoje temos esta liberdade. Temos a liberdade de abrir a Bíblia, de ler, de falar dela, aqui e lá fora também. Seja com o nome do vosso filho, seja com o vosso nome, seja quando vos perguntarem onde é que estiveste no fim de semana, como foi o teu fim de semana. É uma oportunidade de falar de Jesus, de partilhar de Jesus. Mas também versículo 6. Sente-se o aperfeiçoamento. Sou grato porque tenho visto o aperfeiçoamento. Versículo 6. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Este é provavelmente o versículo central deste parágrafo. Paulo fala da certeza do aperfeiçoamento espiritual daquela igreja. Se o Espírito Santo havia começado a obra de transformação de pessoas descrentes em pessoas crentes em Jesus, a transformação de pessoas que viviam presas a ídolos para viverem numa crença exclusiva a Deus, se antes eram pessoas voltadas para a superstição e que se tornaram em mulheres e homens de fé, poderiam estar certos, versículo 6, de que aquele trabalho só iria terminar quando Jesus viesse. Quando Jesus vier. A esperança na segunda vinda de Jesus não é um tema paralelo, ou periférico, perdão, na nossa fé. Não era na vida da igreja em Filipos, não era um tema secundário, assim de vez em quando se fala, não. A segunda vinda de Jesus era algo importante para aquela igreja. Todos estavam certos da vinda, da vida, da morte,
ressurreição e ascensão de Jesus. Isso eles podiam até olhar para perguntar para Paulo quem tinha visto, quem tinha presenciado. Talvez eles tivessem a oportunidade de conhecer ainda um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, para lhes contar como tinha sido a vinda, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão. Mas sabem, o que todos eles tinham em comum é que aguardavam, esperavam e acreditavam, tinham a vista colocada na segunda vinda de Jesus. O memorial que vamos realizar daqui a pouco, que vamos celebrar daqui a pouco, aponta-nos isto mesmo, para a morte, para a ressurreição de Jesus, mas para a segunda vinda. Estamos a perceber? Sermos gratos a Deus pela vida que nós temos, pelo aperfeiçoamento, versículo 6. O Mestre virá, e até que esse dia chegue, até o momento da vinda do Senhor Jesus, todos os crentes serão aperfeiçoados. É o que nos diz o versículo 6. E esta não é uma convicção do pastor, ou uma declaração que no final de uma assembleia da convenção possa ser escrita e todos digam, sim, é verdade. Não, não. Esta é uma mensagem bíblica, é uma certeza que temos da parte do próprio Deus, versículo 6, de que o Espírito Santo vai colocando diariamente na nossa vida a melhoria. A igreja em Filipos vivia num crescendo. Quer isto dizer que tinha passado por uma fase inicial do conhecimento de Jesus, um conhecimento superficial, ao nível de uma entrega sacrificial, de um envolvimento no ministério. Tudo o que era. Mas havia mais, porque Jesus ainda não tinha chegado. Então estes crentes estavam a ser aperfeiçoados. Desde agora nós sabemos que o Espírito Santo nos vai moldando mais à semelhança de Jesus. Sabemos que o Espírito Santo todos os dias nos vai aperfeiçoando, nos vai santificando. Vamos sendo, como Jesus diz em João no capítulo 15, versículo 2, podados, para que possamos dar mais fruto ainda. E quem faz isto é o Espírito Santo. A nossa confiança no regresso de Jesus não pode estar condicionada às circunstâncias, sejam elas desfavoráveis. Caso contrário, isso significaria que o Espírito Santo não tem o poder de transformar vidas. Ou seja, se nós tivermos a nossa fé apenas em momentos agradáveis, nós estamos a dizer que o Espírito Santo só atua, só nos muda, quando as coisas nos vão bem. Mas o versículo 6 o que nos diz? Olhando nós para o texto bíblico, percebemos que, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou toda a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo tem poder para vencer todos os obstáculos, todas as barreiras. A nossa fé na segunda vinda de Jesus é razão para nos congregarmos hoje, para celebrarmos a ceia. Acreditamos que estamos a ser aperfeiçoados por Deus até o momento em que Jesus se manifestar. E se o versículo 6 é o centro, é a mensagem central deste parágrafo, é também algo que nós devemos expressar diariamente. Tudo o que Deus tem melhorado nas nossas vidas. Tudo o que deve ser removido, que seja pelo poder de Deus. E nunca, mas nunca, permita que este aperfeiçoamento seja parado, seja bloqueado, por não querer abrir mão daquilo que pensa que é seu. Se tivermos dúvidas em relação a isto, leiamos o relato dos Evangelhos. Nada é impossível para Deus. E quando os discípulos, os 12, estavam ali ao lado de Jesus, puderam perceber, puderam ver, sentir as suas vidas transformadas, da descrença ao ponto de se entregarem por Jesus. Diariamente transformados. Mas para terminar, irmãos, eu sou grato, a partir de agora, apesar das saudades e do amor que aumentem. Versículos 8 e 9. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Por fim, um pedido. Se estamos a ler dos versículos 3, 4, 5, 6, 7, estamos a ler motivos de gratidão, obrigado por cooperarem comigo, eu tenho saudades de vossas, eu sou grato pelas vossas vidas, agora o pedido. Paulo sente saudades daquela igreja, versículo 8. Isto ficou bem patente no versículo 3, aquela gratidão. Reforçado agora neste versículo 8. Mas também é um pedido. Que o amor desta igreja aumente mais e mais. Apesar das saudades, apesar da distância, no tempo de afastamento,
Paulo não deixa de querer ver a igreja a crescer. E o crescimento da igreja em Filipos não era apenas numérico, o que era muito bom, que mais pessoas chegassem ao conhecimento da salvação. Mas versículo 6 está a falar aqui de uma transformação, de uma mudança, que deve ocorrer nas nossas vidas, na vida de todos os cristãos, de todos os crentes em Jesus. E agora versículo 8 e versículo 9. Que o amor aumente cada vez mais. O amor aumente na compreensão de quem é Jesus. E isso deve ser extraordinário. Se pensarmos que Paulo não estava disponível, não estava fisicamente disponível para os visitar semanalmente ou diariamente. Esta carta é uma expressão contínua de um amor que o apóstolo nutria por aquela igreja. E as saudades, estes sentimentos tão característicos em nós, os portugueses, que nos orgulhamos de ter a saudade como, e o fado, como uma imagem nossa. Mas Paulo sente saudades daquela igreja. Paulo tem saudades, mas tem um desejo. Irmãos, cresçam em amor cada vez mais. Claro que Paulo gostaria de ver aquela igreja envolvida na evangelização. E isso estava a acontecer. Poderia até existir alguma bolsa de resistência ao perdão. Mas o versículo 6 esclarece que a sua confiança na obra do Espírito Santo era inquestionável. Por isso ele pede que o amor aumente entre aqueles crentes. Eu pedi que nós pudéssemos reler o versículo 9. Algum de nós com força ainda para ler o versículo 9, por favor? Peço isto, que a vossa caridade abunde mais em ciência e em todo o conhecimento. Obrigado. Irmãos, estamos a ler um pedido que podia ter sido escrito por um dos antigos pastores da nossa igreja. Há alguém que escreve para a nossa igreja e diz: Primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu. O meu desejo, o meu pedido é que o vosso amor aumente cada vez mais. Nós temos alguns membros da nossa igreja que já não vivem em Viseu. Eu estou a viver mesmo em Portugal. E esta semana recebemos uma mensagem de alguém que esteve aqui connosco nos anos de 1993. Cerca de 10 anos, mais ou menos. Que se lembrava do tempo do pastor Erlander Felizardo. E ficou até na altura do pastor Jonas de Figueiredo. E ele dava graças a Deus, se os irmãos se recordarem daquela altura, são todos novos e com boa memória se recordam, ele dava graças a Deus pelo irmão A, pelo irmão B, pelo irmão C. E é tão bom poder ver que irmãos se recordam do amor desta igreja, do carinho desta igreja. E é bom saber que o desejo destes irmãos é que o nosso amor aumente mais e mais. Versículo 9. Irmãos, lendo 1 de João, percebemos que o amor nunca é demais. Lendo 1 Coríntios, capítulo 13, percebemos que o amor nunca é demais. As línguas, diz o capítulo 13 de 1 Coríntios, línguas, profecias e outros dons deixarão de existir, deixarão de ser úteis, mas o amor permanecerá, porque Deus é amor. E Paulo pede a Deus que aquela igreja seja ainda mais amorosa. Por palavras, ele pede que a igreja se assemelhe ao próprio Deus. Quando nós crescemos mais e mais em amor, estamos a procurar imitar mais e mais o nosso Deus. A obra que o Espírito Santo começa em nós revela mais do amor de Deus nas nossas vidas. A obra que o Espírito Santo faz em nós revela ainda mais do amor de Deus nas nossas vidas. Esta semana que hoje se inicia pode ser a semana da manifestação do amor da nossa parte. O cuidado, o telefonema, a partilha, uma palavra de ânimo, de esperança e de alento. Podemos ir mais além? Claro que sim. Podemos ir ter com alguém e pedir perdão, versículo 6. Permitir que seja o Espírito Santo a conduzir. Ir ter com alguém e dizer desculpa por aquilo que disse, por aquilo que não fiz, por aquilo que te magoei. Mas também podemos reabilitar uma pessoa que esteja, infelizmente, ocupada na nossa vida. Podemos perdoar. Há pouco pedi que expressássemos uma gratidão pela vida de quem está ao nosso lado. E eu agora quero pedir que possamos viver o versículo 9. Que o nosso amor seja sentido fora do tempo de culto. Porquê? Dizia há pouco que a segunda vinda de Jesus é para nós
um tema que nós não consideramos periférico ou secundário. A vinda de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição são celebradas por nós neste memorial. Eu vou convidar que nós possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, o memorial da ceia é um memorial. Nós não vamos trincar o corpo de Jesus, não vamos beber o seu sangue. Este pão é pão e o vinho é mesmo vinho. Não se vai transformar por nós orarmos. Vai-nos recordar o seguinte: em primeiro lugar, somos agradecidos pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Gratidão. Estamos comprometidos com Jesus, chamando de Senhor da nossa vida. Estamos debaixo da sua autoridade. Acreditamos que o sacrifício de Jesus foi puro, perfeito, completo, suficiente. E hoje eu quero convidar a todos os que aqui estamos, que um dia aceitarmos Jesus como o Senhor, o Salvador da nossa vida, que demos um testemunho público da nossa fé através do batismo e que hoje estamos em comunhão com Deus. Versículo 28. Estamos a fazer este exame. Estamos em comunhão com a Igreja. Possamos participar neste memorial. E eu vou convidar os nossos irmãos, os diáconos, que nos auxiliem com a distribuição do pão, enquanto nós vamos entoar um hino em que vamos dizer isto mesmo: quem Jesus é para nós. E eu volto a apelar aos irmãos: vamos participar neste memorial, certos de que é um memorial. Não nos vai perdoar, não nos vai trazer uma graça, não nos vai trazer uma alegria maior por sermos participantes deste memorial, mas vai trazer-nos uma responsabilidade muito maior de sabermos que Jesus morreu em nosso lugar. E antes mesmo de nós entoarmos e de sermos servidos com o pão, eu vou pedir ao irmão Lourenço que nos dirija uma palavra de oração. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos mais uma vez porque tu nos sustentas, Senhor, e nos dás a tua maravilhosa graça e a tua misericórdia. Agradecemos, Senhor, neste momento, porque podemos relembrar, Senhor, aquilo que tu fizeste por nós e pedimos, Senhor, que tu nos perdoes as nossas falhas também, Senhor, que possamos reconhecer, Senhor, que tu és o único capaz, Senhor, de nos perdoar, Senhor, e graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ser servidos do pão enquanto nós entoamos este cântico ao nosso Deus. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão de
Eu vou pedir que nós possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Novamente este capítulo que nos fala sobre como a Igreja deve celebrar a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler os versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Nós vamos ser servidos dos cálices. E este cálice, nós vamos cantar: sangue que Jesus verteu é eficaz. Quero convidar a todos aqueles que aceitaram Jesus, que acreditam que este sacrifício foi feito em seu lugar e que foi suficiente, foi perfeito, que partilhem connosco este momento. Se ainda não o fizeram, este é um bom tempo para pensar nisto. Deixe que o Espírito Santo aperfeiçoe, mude a sua vida. E orando, Rogério, depois dirige uma palavra de oração. Senhor, Deus, nosso Pai, nós o ponemos aqui na Tua presença, Senhor, humildes, Senhor, por aquilo que Tu tens feito em nossa vida, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que de facto somos pecadores, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor Deus, por o amor manifestado na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado porque Tu dispensaste o único Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar, Senhor Deus eterno. Obrigado também pela palavra que veio até nós, Senhor. Pedimos que aceites o louvor, Senhor, ajudando que nós estamos ajustados neste culto, Senhor, e que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, seja com cada um de nós. Louvamos e agradecemos em nome do amado Filho de Jesus Cristo. Então, vamos ser servidos dos cálices enquanto cantamos este cântico: sangue que Jesus verteu. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue é o coração, força, amor e vida traz. Este sangue é o coração, força, amor e vida traz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue é o coração, força, amor e vida traz. Este sangue é o coração, força, amor e Tendo sido servidos dos cálices, eu vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias novamente em 1 Coríntios, novamente no capítulo 11. E vamos agora ler os versículos 25 e 26. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Vamos ficar de pé e vamos entoar esta última estrofe do hino que nós vamos cantar e vamos ter a oportunidade de entregar os copos e dizer que Jesus, Ele é o meu Salvador, o nosso Salvador. Vem Jesus me abençoar, encher-me de ti, Senhor, pois ao beijo receber e te honrar, Vamos orar, irmãos. Querido Deus e Pai, somos gratos por tudo aquilo que Tu nos dás. Pedimos-te que nos ajudes a ser mais amorosos, que nos ensines a ser agradecidos, colaborantes uns com os outros na propagação da Tua Palavra. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham vontade de sentar, irmãos. Enquanto escutarmos o prelude, vamos ficar em oração silenciosa, individual com o nosso Deus.